Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Evangelho de João. João, capítulo 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso, no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci.
E estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aqui nesse capítulo de João, o Senhor orando a Deus pelos discípulos que iam ficar, ele ainda estava com eles, quando ele fez essa oração aqui, ele não tinha ascendido ao céu. E muito interessante, né, essa oração, porque agora no nosso capítulo de Atos 4, os discípulos estão vivendo esse tempo em que o Senhor não está aqui, que o Consolador já tinha vindo, e o Senhor orou por esse tempo. Versículo 9 de João 17: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E no 11 ele fala assim, ó: Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O Senhor estava rogando aqui pela unidade, para que sejam um, assim como nós. Então, pensando figuradamente, quando Deus libertou o povo israelita do Egito, antes dele sair, nós sabemos pela palavra que eles sacrificaram a Páscoa, o cordeiro, que foi a base para sair. E receberam a lei, Moisés recebeu a lei, e eles saíram do Egito, entraram no deserto. E ali, Deus manda contar o povo. Só de homens de 20 anos para cima, tinha 600.003. Tinha mais de 600.000 homens, só homens, no deserto. E se nós pensar que Deus ia sustentar toda essa gente num deserto, sem provisão nenhuma, a provisão era, eles iam depender só de Deus. Tanto que logo que entraram no deserto, uns já estavam com saudade do Egito. E agora, figuradamente, nós fomos tirados do mundo. Ele fala aqui em João que... João 17, 14, 13. Mas agora vou para ti e digo isso, no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. 14. Deles é a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Então, como da mesma forma que Deus ia sustentar aquele povo ali no deserto durante 40 anos, Deus ia prover todos os recursos para eles. Água, comida, e eles iam depender unicamente de Deus. Agora, o Senhor sabia que os discípulos iam ficar sós aqui no mundo. Sós não, que o Senhor ia mandar um Consolador. Mas eles iam ter mais a presença do Senhor em pessoa, né? Então, no nosso capítulo mostra os discípulos usufruindo desse privilégio de depender apenas de Deus e do Espírito Santo. O clero judaico tinha mandado que Pedro e João não pregassem mais sobre aquele nome. Eles seguiram pregando. E o testemunho que é dado ali, ó, no versículo 32, diz que e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Como estava forte isso que o Senhor orou e pediu para eles que eles não eram do mundo, como o Senhor também não era. Estava muito forte isso no início. Então, Deus respondendo ao pedido do Senhor Jesus em relação a esses discípulos que iam ficar agora na mão do clero, né, na mão do sistema religioso que já tinha sido passado, mas ainda estava vigorando, na mão dos religiosos, e o Senhor pediu por eles, e aqui eles conseguiram dar o testemunho da unidade
que o Senhor pediu aqui no nosso capítulo de João 17, no versículo 11, que sejam assim como nós. No versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa unidade, o testemunho dessa unidade é para o mundo, é um testemunho para o mundo de Deus, um testemunho do Senhor Jesus. Ele fala para que o mundo creia que tu me enviaste. E no nosso capítulo aqui, alma e multidão dos que criam, o coração era um, e ninguém dizia. No próximo capítulo vai dizer que eles tinham caído na graça de todo o povo. O capítulo 5, versículo 13. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então esse testemunho da unidade foi muito forte. Nós sabemos pela palavra que a unidade, quem mantém é o Espírito Santo, né? Há um só corpo, isso é uma verdade que é absoluta, há um só corpo. Essa unidade é mantida pelo o Espírito Santo, quando vem habitar em nós, nos liga ao corpo que já existia antes, um só corpo, a todos os salvos. Mas o que resta para nós é testemunhar na prática dessa unidade. E é o que eles estão fazendo aqui, nesse início de dispensação. E era um coração e alma da multidão dos que criam. E também o aspecto de peregrino, né? Eles estavam não dando valor para as coisas materiais, né? Que estavam se vendendo as coisas e suprindo as necessidades dos outros irmãos. A gente pode pensar que tinha muita gente, muitos irmãos que eram de fora, em virtude das festas, muitos irmãos que não moravam em Jerusalém, que vieram de fora comemorar o Pentecostes ali, e ouviram o Evangelho, creram e ficaram junto com os discípulos ali. Então, no início foi necessário os irmãos fazerem isso, porque tinha muitos irmãos de fora, e os recursos, vamos supor, alguém planeja uma viagem de uma semana, traz os recursos para uma semana, mas se tu ficar mais tempo, né, acaba os recursos, e eles tinham as coisas materiais. Mais adiante nós vamos ver que eles tiveram que instituir os diáconos, porque começou a dar problema. Infelizmente durou muito pouco essa unidade de coração e alma que eles estavam aqui. E em seguida nós vamos ver que já no próximo capítulo Ananias e Safira retêm uma parte do dinheiro, já mentem para o Espírito Santo. Depois no capítulo 6 já vai dar um problema lá com as viúvas. Justamente eram as viúvas que não eram elas eram estrangeiras. Deu problema no capítulo 6, versículo 1 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, né, infelizmente, se perdeu muito rápido esse testemunho que estava sendo dado por causa das coisas materiais. Mas, que nem o irmão Evandro colocou aquele dia, né? Quando Deus cumpre uma promessa, Deus cumpriu, ele deu o que o Senhor pediu ali em relação à unidade. No início, né, o Senhor manteve. Né? Nós perdemos isso, os irmãos perderam, porque em relação às coisas ficaram nas mãos deles, eles deixaram esvaziar. Interessante que quanto mais elevado e quanto mais revelação nós temos das coisas de Deus, quanto mais elevados os privilégios, mais rápido esvai das nossas mãos. Isso é um ciclo na Escritura, né? Quão rápido se perde as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. O homem que perde. E quanto mais elevado e mais entendimento nós temos, mais rápido se perde isso.
e perderam logo em seguida esse grande testemunho que eles estavam dando. No versículo 33 fala que os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Então, nós sabemos que a maioria desses irmãos eram judeus. Eles não tinham pregado ainda para fora ainda. Eles não tinham saído a pregar o evangelho fora. Então, o testemunho da ressurreição é ainda hoje, e aqui foi muito importante, porque tinham base nas escrituras para mostrar para aqueles judeus ali que estava nas profecias que o Senhor ia ressuscitar. Então, no princípio foi muito forte, e foi que os apóstolos, dirigidos pelo Espírito Santo, se apoiaram para dar esse testemunho da ressurreição. E todos eles haviam abundante graça. Eu estava falando sobre o povo judeu no Egito, que é figura nós, hoje, a igreja. Figuradamente, nós estamos no deserto. Se nós pensar que nós estávamos mortos em delitos e pecados e nos foi dada nova vida, nos foi dado o Espírito Santo através do Evangelho. Agora nós fomos acrescentados ao corpo de Cristo. Nós somos nova criatura e figuradamente nós estamos no deserto. Se nós pensarmos no ponto de vista moral e um mundo que rejeitou o Senhor, nós estamos no deserto. O Senhor orou em João bem claro, né, que o mundo tinha odiado ele e ia odiar também os que receberam o Senhor. Então, figuradamente, nós estamos vivendo num deserto. Nesse aspecto, como os israelitas dependiam só de Deus, e dependiam aqueles 40 anos que eles de caminhada até chegar até a Canaã, hoje também nós temos hoje o Espírito Santo que habita aqui entre nós e em nós, e nós temos também o Senhor Jesus, como Ele é a nossa provisão para todas as coisas. Ele que vai suprir todas as nossas necessidades enquanto a gente está aqui, né? Muitas vezes nós somos tentados em buscar no mundo o nosso recurso. Nós somos tentados, como os judeus foram tentados também no deserto. Muitas vezes eles eram tentados, e hoje também nós somos tentados. Mas muitas vezes por fraqueza nossa, incredulidade e pela nossa debilidade, falta de fé, que o Senhor está no nosso meio. E hoje, como Deus supriu todas as necessidades daquele povo no deserto, a diferença é que o exercício deles com Deus era por vista. Era por vista. Imagina, eles iam dormir, não tinham água nem para outro dia. Deus ia ter que fazer essa água da rocha. Eles comiam e não tinham comida para outro dia. Então a dependência, eles aprenderam muito. O exercício deles foi muito forte com Deus. Até assim é incrível nós pensar que chegou na hora de passar o Rio Jordão, Deus falou para eles passar e eles ainda duvidaram de Deus. Se nós pensarmos desse jeito, que 40 anos eles foram exercitados com Deus. Todos os dias Deus provia para eles a água e a comida, a roupa não envelheceu, e nem as pernas incharam, nem os calçados envelheceram. E chega na hora de passar para o outro lado, Deus está mandando eles passar, eles mandam os 10 espias, e Josué e Caleb vêm com a fruta da vide, e os outros 8 diz que tem gigante e tem muita gente e são poderosos. Se nós pensar ali, foi a incredulidade deles. E não foi falta de exercício. Deus tinha exercitado eles 40 anos no deserto, e Deus cuidando deles. E hoje se repete. Nós temos todas as provisões. O nosso Senhor, Ele distribui os dons no corpo pelo Espírito. O Espírito Santo vai distribuir os dons conforme Ele quer para o nosso crescimento. O Senhor vai suprir as nossas necessidades bem mais do que nós necessitamos, né? Que nós sabemos que o nosso padrão hoje é
se tiver o que comer, o que vestir, estejamos contentes. Aqui no Brasil não temos perseguição, nós somos livres para reunir, para ler a palavra, para levar o evangelho. E a maioria das vezes nós somos incrédulos também, porque nós, apesar de nós ter todos os privilégios, a nova vida, o Espírito Santo, nós estamos ainda num corpo de carne. E a carne, ela é incrédula, ela é religiosa. Nós devemos atentar para esse aspecto de peregrinos que esses irmãos tinham. Devemos seguir levando a nossa vida quieta e sossegadamente, não deixando de trabalhar, pelo contrário, trabalhando para ter recursos para auxiliar os irmãos, mas sempre pensando que o Senhor, Ele está no meio de 2 ou 3, reunidos ao seu nome, e Ele vai suprir as necessidades, apesar da nossa incredulidade e da nossa debilidade. Ele vai suprir. Ele vai suprir enquanto nós estamos aqui, à sua espera. Ele é poderoso. Nós não somos 600 mil pessoas que estavam no deserto. E Deus supriu, nós somos alguns irmãos reunidos em cada localidade, ao nome do Senhor. Então, como o Senhor orou ali por todos os que iam crer nele, por todos os que iam ficar no mundo, nós podemos descansar que Deus e o Senhor Jesus, como cabeça da igreja, Ele tem cuidado de nós. E Ele vai nos suprir as nossas necessidades. Que Ele vai suprir alimento para nós. Ele vai suprir água, água é figura da palavra, para matar a nossa sede. Ele vai suprir graça, Ele vai suprir encorajamento. Os recursos materiais, como Ele supriu aqui os irmãos do início, eles estavam vendendo as propriedades, hoje o Senhor vai suprir também. O Senhor vai suprir para a obra. Nós sabemos que viagens, materiais de evangelismo, isso aí exige recurso, Nós podemos descansar que o Senhor vai suprir também. Mas eu acho muito interessante a figura que ficou esse povo 40 anos no deserto. E hoje, figuradamente, nós estamos no deserto também. Temos nossos inimigos, como eles tinham também. Lá no deserto eram os escorpiões, eram as cobras, os povos que queriam também matar os israelitas. Hoje também nós temos os nossos inimigos, com muito mais entendimento do que eles, porque nós sabemos que nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, a carne que está dentro de nós. Que nem o irmão Márcio falou na conferência, que a primeira batalha que eles tiveram foi contra Amaleque. Quando entraram na Terra Prometida foi Amaleque lá. E nós hoje ainda estamos na carne. Temos provisão para essa batalha, o Espírito Santo que vai militar. Temos as nossas armas para a guerra. Nossas armas são poderosas, Oração e a palavra de Deus, a palavra do Espírito. Então, por graça e misericórdia, nós temos os dons, apesar de nós não ter apóstolos hoje, nós temos ainda, o Senhor ainda continua provendo os pastores, os mestres, os evangelistas, para o corpo, para a edificação do corpo. Apesar de ter passado já 2000 anos que o Espírito Santo desceu, que se iniciou esse testemunho aqui, nós podemos descansar também da mesma forma que quando estava 39 anos lá no deserto, o Senhor estava cuidando deles igual. Então hoje, apesar de pouca força, e apesar de nossa dispensação ser por fé e não por vista como a deles, nós podemos ainda perceber a mão de Deus nos guardando, nos cuidando e provendo os recursos necessários para nós fazer as coisas que o Senhor nos pediu, que são simples. As coisas dessa nova dispensação são simples. Nos reunirmos, partirmos o pão, estudar as Escrituras, fazermos as reuniões, levar o Evangelho, para usar esse tempo de espera no nosso Senhor e nos ocupar dessas coisas que o Senhor tem nos deixado. Um interessante ponto
no versículo 34, fala que não havia entre eles necessitado algum. E no 35 fala que repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Então não era os recursos que estavam sendo divididos, não era para atender os desejos daqueles irmãos. Eles desejavam alguma coisa, eles desejavam conhecer Roma, não era isso. Era a necessidade de cada um. Nós sabemos que a necessidade básica era alimentação, vestuário e um teto para esses irmãos. Então, muito diferente do que é pregado hoje, que em relação a que nós temos que ter tudo que nossa alma deseja. O nosso coração, a gente sabe que ele é um abismo sem fundo, que nada desse mundo vai poder satisfazer o nosso coração. Então, eles usavam o recurso que esses irmãos estavam dando para a Assembleia para atender às necessidades de cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, é um ponto bem interessante. Não era para atender os luxos ou as vaidades daqueles irmãos. Não, eram as necessidades. O versículo 36 vai falar de Barnabé. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. É a primeira vez que a Bíblia fala desse discípulo aqui, Barnabé. Nós sabemos, pelos capítulos mais adiante, que ele que vai levar o apóstolo Paulo depois de sua conversão, ele que vai trazer, vai dar testemunho do apóstolo Paulo, e ele vai ser um companheiro do apóstolo Paulo também, em várias coisas que o Espírito Santo estava fazendo. Mas aqui, né, em Atos 4, é a primeira vez que ele é citado. Interessante que fala, o Espírito Santo fez questão de deixar anotado que ele era um levita, natural de Chipre. Os levitas, eles eram filhos de um dos filhos de Jacó. Dos 12 filhos que Jacó teve, Levi era um. Simeão e Levi eram 2 filhos de uma mesma esposa que Jacó teve. E Deus, quando o povo hebreu entrou no deserto, que Moisés recebeu a lei, Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e os filhos de Arão. Arão era levita também. O que quer dizer? Ele era da família de Levi, esse filho de Jacó. Os sacerdotes, eles eram da família de Arão. E os levitas, Levi teve 3 filhos, que eram os pais das gerações de Levi: Gerson, Coate e Merari. 3 filhos de Levi. E dentre essas 3 famílias, Deus deu um serviço para eles. Uma família cuidava das tábuas do tabernáculo. Outra família recolhia os pelos, os lençóis, as cortinas. E outra família carregava a Arca da Aliança, o candelabro, os utensílios. Então, só essa família era encarregada dessas coisas. Outro ponto interessante, que eles não herdaram nada quando entraram em Canaã. Eles não tiveram possessão de terra nenhuma. A possessão, eles não iam trabalhar na terra. O trabalho deles era cuidar do templo, cuidar das coisas do Senhor. E o interessante aqui, que esse levita tinha uma herdade. Ele tinha uma herdade. Ele não era para ter uma propriedade. Porque os levitas, eles viviam dos dízimos que os outros irmãos, os outros filhos de Jacó, as outras famílias levavam no templo e dizimavam.
era justamente para sustentar os levitas, que não trabalhavam no campo. Eles trabalhavam no tabernáculo e no templo depois que foi construído. Então, é interessante também, já que nós estamos falando dos levitas, quando eles iam arrumar o acampamento lá no deserto, as 11 tribos ficavam na volta, que eram os guerreiros, porque os levitas também eles não iam para a guerra. O tabernáculo era armado no meio, os levitas ficavam em torno do tabernáculo, e tinha esses 3 trabalhos. Então a gente pode dizer que tinham os guerreiros, que eram os que iam para a batalha, no povo, os guerreiros dentro das as outras tribos. Os obreiros, que eram os levitas, dessas 3 famílias, que cada um tinha sua função, e tinha os adoradores, que eram da família de Arão, o sumo sacerdote, e quando o Arão morreu, um filho dele assumiu o trabalho lá no tabernáculo. De uma certa forma, hoje também, o cristão, todo aquele que foi adicionado ao corpo de Cristo, nós temos o privilégio de andar em todos esses aspectos. Paulo fala lá para Timóteo, um bom soldado de Cristo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, o cristão tem esse aspecto de guerreiro também, com discernimento, né? Sabendo que nossas armas agora elas são espirituais, oração, a palavra do Espírito. Nós podemos pensar também no aspecto de obreiros, como os levitas, eles desmontavam e montavam o tabernáculo. Nós também, em certa forma, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Acho que Coríntios fala, aquele que edifica, bem conhecido no nosso capítulo, Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Nós seguidamente citamos essa passagem, uma passagem muito preciosa, que a gente pode ver o aspecto de obreiro. Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Então, nós temos o privilégio de atuar também como obreiros, e como os sacerdotes também. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, pensando em todo esse trabalho que o povo hebreu fazia em relação a Deus, e também com o discernimento que eram figuras para nós hoje, nós temos o privilégio de poder nos ocupar ao serviço do Senhor nessas 3 áreas, né? Como um soldado, como um obreiro, que alguém como está ajudando, e como sacerdotes, no sentido de poder nos achegar a Deus para adorar, porque na dispensação da lei, só o sumo sacerdote poderia entrar no templo, uma vez por ano, né? E nós hoje, todo aquele que crê no Senhor Jesus, foi adicionado ao corpo de Cristo, nós temos acesso agora com ousadia ao Santo dos Santos, como fala em Hebreu. Então nós podemos desfrutar desses privilégios de poder ser usado para o Senhor conforme o Senhor precisar, né, nos usar, tanto como um soldado, como obreiro ou como adoradores. E esse irmão aqui, do nosso capítulo, ele era um levita. Ele estava com essa propriedade, não era o lugar dele ter propriedade, porque ele era um levita, e o levita não teria herança. Mas agora está sendo adicionado a essa nova dispensação. A posição que ele tinha como levita já não estava valendo mais, porque no judaísmo ele teria uma posição. Agora, na igreja, ele vai ter uma posição dada diretamente pelo Senhor. É muito parecido. Como o Senhor estabeleceu
que os levitas iam servir no templo, hoje o Senhor dá dons aos homens e ele estabelece quem vai trabalhar. É a mesma forma, né? O Senhor dá dons aos homens para a edificação do corpo. Só que agora esse irmão aqui, o Barnabé, ele vai ganhar, porque levita ele estava limitado a um certo trabalho só. Agora ele vai ser adicionado à igreja, ao corpo de Cristo, e ele vai ganhar então em privilégios. Ele vai ganhar em privilégios de um povo terrenal, que eram os judeus. Agora ele foi incorporado agora numa companhia de homens, de mulheres, de irmãos, uma companhia celestial, o corpo de Cristo. Ele vai lá e vende a sua herdade e coloca aos pés também dos apóstolos. Os irmãos comentam que ele devia ser bem jovem aqui. Eu não sei muito bem em relação às datas de Atos, mas eu já ouvi algum comentário que foi em torno de mais de 20 anos, desde o início de Atos até o final. Conta a história do lapso em torno de 20 anos para mais. Então, os irmãos comentam que ele era bem novo. E os irmãos, o coguminado aqui, ele foi apelidado pelos apóstolos por Barnabé, que traduzido é filho da consolação, né? Talvez ele tivesse esse dom de consolar. Tem outras versões fala filho da exortação também. Então talvez com o trabalho que ele fazia, os irmãos apelidaram ele, né? Não que fosse um cargo ordenado, não, mas foi apelidado por Barnabé. Levita, natural de Chipre. Chipre é uma ilha também. Vai ter um momento de Atos que o apóstolo Paulo, vão se desentender, e ele vai pegar Marcos e vai ir para Chipre, para essa ilha aqui. Então dá a entender que ele estava pensando, não sei se ele foi visitar algum familiar, né? No momento lá que nós vamos chegar, que ele e o apóstolo Paulo se desentendem, talvez ele estava pensando nos laços familiares dele, porque ele, em vez de ir com Paulo, ele segue e vai com Marcos volta para Chipre. Então aqui é a primeira vez que é falado o nome dele. Só para não ficar só citando, vamos ler a passagem que ele se desentende com Paulo. Atos 15. Atos 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Última vez que esse discípulo Barnabé ele é citado é aqui, e fala que ele voltou para Chipre. E aqui no nosso capítulo fala que ele era natural da cidade. Então parece que tinha algum vínculo em relação, voltou para lá por laços familiares, talvez, alguém que ficou lá. Mas aqui no início da dispensação, um discípulo que deu um bom testemunho, né, vendeu a sua propriedade, mesmo ele que, por ser levita, no judaísmo ele não tinha lugar disso. E agora, nessa nova dispensação também, ele não teria por que vender, porque já tinha passado, Deus estava passando, né, a lei, e ele agora ia poder servir a Deus de outra forma, né, não como levita, mas agora como um membro do corpo de Cristo, né. Talvez, tem outra passagem que fala que ele era um mestre. O Espírito Santo apartou ele e Paulo e Barnabé, dois mestres, ele era um mestre. Mas é interessante que o Espírito Santo faz questão de falar desse discípulo aqui, primeira vez que ele aparece na palavra, e foi útil, né, ao Senhor. Pena que infelizmente já sabemos que ele teve uma contenda com Paulo e se apartou, né?
triste, né, de saber disso, né, mas se apartou de Paulo, talvez da doutrina de Paulo, não sabemos, mas por graça e misericórdia sabemos que era um irmão salvo, possui o Espírito Santo, então veremos Barnabé quando chegarmos lá no céu. Aí o Barnabé vai poder nos contar o que aconteceu, né? Só mais um pensamento em relação aos levitas ainda, aproveitar. Da mesma forma que Paulo era o perseguidor da igreja e foi alcançado por graça, essa família, essa tribo de Levi também foi alcançada por graça. Quando Abraão estava com os 12 filhos dele e teve um príncipe de um povo que ele dormiu com uma das filhas de Abraão. E aí ele veio e pede a mão da filha dele em casamento para o filho. E Abraão faz um acordo de paz com aquele povo lá de uma cidade. E de noite, Simeão e Levi vão lá e matam o rapaz. Porque quando Abraão fez o acordo com eles, o acordo era que eles tinham que se circuncidar também. E o povo aceitou. E eles se circuncidaram, e aí no 5º dia que eles estavam fracos, Levi e Simeão vão lá e matam os homens. E envergonharam assim Jacó, né? Porque Jacó tinha feito um acordo com eles. Então, Levi essa família não fez nada para fazer o trabalho no templo. Eles foram alcançados por graça e misericórdia também, porque eles não tinham nada de bom, né? Então foi por graça e misericórdia que esses levitas faziam o trabalho no templo. Né? Pelo contrário, eles tinham sangue nas mãos. E muito parecido hoje, né? Nós também não temos o exemplo do apóstolo Paulo. Em Coríntios fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para poder trabalhar. O Espírito Santo pega aqui Barnabé, né? E coloca no ministério também, vai pegar Paulo mais adiante. Então, por graça também, não por méritos nossos, nós temos esses privilégios de poder desfrutar dos 3 aspectos, como soldado, como obreiro e como sacerdote. Da mesma forma como os levitas eram introduzidos no sacerdócio, nós também hoje somos, por graça e misericórdia de Deus, né, introduzidos a obrar como obreiros, né, nessa nova dispensação, essa nova coisa que Deus iniciou aqui em Atos. E que hoje ainda continuamos edificando e continuamos obrando, né, essa obra até que o último tijolo seja acrescentado, a última pedra viva seja acrescentada nessa obra e esteja completa. Então iremos embora, né, conhecer nosso Senhor face a face, e Barnabé também. Vamos conhecer todos os heróis da fé, todos os irmãos que viveram durante todas as épocas, né? Mais um privilégio que vamos ter, né? De ver e conhecer não somente o nosso Senhor face a face, como todos os outros irmãos que trabalharam nessa obra, por graça e misericórdia de Deus.